remédios, analgésicos, ansiolíticos, antidepressivos, anti-inflamatórios, indutores do sono. Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Mas Caio, quem és tu para falar sobre remédios? Uma vez que você não é médico, uma vez que você não é farmacêutico, bioquímico, você é só, entre aspas, um fisioterapeuta. Gente, conhecimento é uma ferramenta de domínio público. Se você quiser se aprofundar em qualquer tipo de conhecimento hoje e dedicar cerca de 1 hora do seu dia, todos os dias, durante 1, 2 anos, você sabe falar muito bem e baseado em ciência sobre aquele tema que você vem estudando. Você não vai substituir a função de nenhum farmacêutico, de nenhum médico. Eles são fundamentais para o controle da dor, assim como nós fisioterapeutas. Mas é importante alertar você sobre a corrente disseminada na área da saúde sobre essas medicações. Primeiro, salientar que eu estou aqui com o meu manto sagrado, porque o Bahia, nessa data, acaba de meter 4-1 pela final da Copa do Nordeste, o adversário da Série C, é verdade, mas depois de tomar 5-1 do Mirassol, a gente precisava dar uma goleada em alguém, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Como terapeuta da dor, eu recebo muitos pacientes que precisam de medicação e que têm receio de usar as medicações. Como especialista em dor, eu recebo muitos pacientes que estão usando medicações de forma desnecessária, se automedicando sem a prescrição de um médico. Eu recebo pacientes que têm a ideia de que só precisa de receita médica para tomar um remédio se aquele remédio for de tarja preta. E a gente sabe que isso não é verdade. Então eu vou falar sobre algumas classes de medicações aqui que nos auxiliam no controle da dor dos pacientes. E vou te falar de algumas classes de medicações que, vamos dizer assim, nos atrapalham muito no controle da dor. Vamos para os anti-inflamatórios. Gente, alguns estudos científicos já têm comparado pessoas com dor lombar que tomam anti-inflamatórios versus pessoas que não tomam. E as pessoas que não tomam anti-inflamatórios se recuperam mais rápido. Isso mesmo. Por quê? O anti-inflamatório ele vai agir na cascata de neutrófilo. E um estudo científico já mostrou que a cascata de neutrófilo, quando bem ativada pelo sistema imunológico, é um dos fatores associados à recuperação da dor lombar. Então, o que é que eu quero te dizer com esse vídeo? Se você usa anti-inflamatórios porque está com dor na coluna, você está atrapalhando sua recuperação. É isso mesmo. Além dos desconfortos gastrointestinais, azia, dispepsia, úlcera gástrica, sangramento digestivo, que são consequências do uso indiscriminado de anti-inflamatórios não esteroidais, né? Os chamados AINES. Então vamos lá. A gente tem também a classe de medicação de analgésicos. Os analgésicos são auxiliares no tratamento da dor. Eles não tratam a causa do problema, eles remediam o sintoma. É muito importante que se você estiver tratando a dor com um fisioterapeuta e os exercícios da fisioterapia estejam praticamente impraticáveis, o fisioterapeuta está tentando usar movimentos que costumeiramente controlam a dor e você não está tendo resposta. Ah, Caio, mas quanto tempo eu vou precisar usar esse remédio? Por quanto tempo de fisioterapia sem resposta que eu vou saber se eu preciso usar esse remédio? Você vai me dizer que é muito individual? Não. Eu vou te dizer que o primeiro corte no tempo é de 6 semanas. O segundo corte no tempo é de 12 semanas. Se você já está na fisioterapia por 6 semanas e não percebeu nenhuma melhora, talvez esteja na hora de você usar uma medicação. Só que você precisa ir no médico para o médico avaliar o seu tipo de dor e indicar a medicação que é específica para você. Eu vou dar alguns exemplos aqui nesse vídeo, tá? Se você passou da 12ª semana e não teve nenhuma melhora no seu tratamento fisioterapêutico, é quase certeza que você precisa de remédio junto, tá? Então, a gente precisa entender esses dois lados, o lado positivo de usar a medicação e o lado negativo.
Qual que seria o lado negativo? Por exemplo, a gente atende pacientes com dor de cabeça crônica, com migrânia crônica com aura, com cefaleia tensional, com cefaleia cervicogênica. E a gente sabe que existe um tipo de dor de cabeça dentro de mais de 300 tipos que é refratário a analgésicos e que o uso constante e indiscriminado de analgésicos faz com que o paciente tenha mais dor de cabeça. Então, esse é o lado negativo. Um outro lado negativo é que o paciente costumeiramente já toma o remédio logo antes de ir para a fisioterapia. Aí o que acontece? Ele tem aquele alívio da dor usando a medicação e não aproveita o tempo daquele alívio para se expor aos movimentos que realmente controlam a dor através do estímulo do sistema nervoso central, que vai fazer com que o sistema nervoso libere analgésicos na corrente sanguínea daquele paciente. Então é necessário que você aproveite o boom da medicação, o início do efeito da medicação, para fazer a fisioterapia especializada em dor. Porque senão, quando você estiver na fisioterapia, que a fisioterapia identificar, olha, eu acho que você precisa de uma avaliação médica porque está muito difícil de evoluir os movimentos com você e talvez você precise de remédio. Na hora que o fisioterapeuta te falar isso, você já está refratário a várias medicações, porque usou medicações sem necessidade. Usou medicações sem prescrição. Aí o sistema nervoso já não aceita mais aquele tipo de remédio. Ou precisa de drogas mais fortes ainda. Beleza? Então, a gente ainda tem os antidepressivos. E nos antidepressivos a gente tem uma barreira muito grande de utilização dos pacientes, né? Então, por exemplo, existem 3 tipos de dores. O primeiro tipo de dor é a nociceptiva, o segundo é a neuropática, o terceiro é a nociplástica. Nas dores neuropáticas, em algumas dores nociplásticas, medicações específicas como antidepressivos de ação dual ou tricíclica, elas agem no sistema nervoso central inibindo a facilitação descendente. E essa inibição vai fazer com que você sinta menos dor. Entende? E aí, quando a gente fala para o paciente, olha, paciente, você está, principalmente os pacientes que têm dor irradiada. Meu paciente querido, você está com dor cervical irradiada para o braço, para a escápula, para o ombro. Você está com dor lombar irradiada para glúteo, irradiada para joelho, irradiada para perna, formigamento, dormência, queimação, ardência agulhada, pontada, choques elétricos. A gente faz um movimento, você não sente nada, depois do movimento você começa a sentir dores esporádicas pela região da perna, do braço. A característica da sua dor é de uma dor neuropática, e a dor neuropática tem um componente no sistema nervoso, assim como o antidepressivo age lá. Não quer dizer que porque o médico passou antidepressivo para você, ou que o fisioterapeuta falou que talvez você precise utilizar algum remédio e que esse remédio seja antidepressivo, é que você tem depressão, ou que você é maluco da cabeça, ou que você está com problema psicológico. Essa é uma barreira imensa de preconceito à utilização de medicação. Nós não podemos deixar com que os pacientes criem uma cultura anti-remédio. Porque o remédio é ruim, a maioria dos remédios só são ruins quando utilizados por automedicação ou utilizados sem critério nenhum. Aí a gente cria essa demonização da Big Pharma, da indústria farmacêutica. Mas existem momentos da reabilitação no quadro de dor crônica que eu dou graças a Deus que a indústria farmacêutica existe. Eu dou graças a Deus que existe uma droga chamada duodecadron, diprospan, corticosteroide. Eu dou graças a Deus que existe uma amitriptilina, um Sumax, um Cefalivre, um Naramig. Eu dou graças a Deus que existe um Tramadol. Porque existem momentos da reabilitação que a fisioterapia sozinha não dá conta do processo. A gente precisa do médico, a gente precisa do remédio, a gente precisa de determinado tipo de bloqueio para ajudar aquele paciente. Então, se você é paciente, está me escutando aqui e está com medo de tomar remédio ou está naquela cultura de que o remédio vai te dar efeito colateral, todo remédio que você usa, você corre para ler a bula e aí você vai nos efeitos colaterais, aí começa a ter aquela sugestão placebo, achando que vai ter aquele sintoma e acaba tendo aquele sintoma psicologicamente porque você já está hipervigilante e não porque o remédio iria lhe causar.
Eu quero te dizer que calma, respire fundo. Seu tratamento fisioterapêutico tem um tempo específico. Se o seu tratamento, se você contratou um fisioterapeuta e ele te vendeu 3 meses de tratamento, você tem que fazer o processo dentro daquele 3 meses. Se ele te vendeu 6 meses, 12 meses, 18 ou 24 meses de tratamento, a depender da sua condição, o tratamento tem que ser feito naquele tempo. Não adianta, pessoal, você terminar o tratamento da fisioterapia e aí procurar um médico para tomar medicação, para tomar um bloqueio. Tem que fazer as coisas junto. Assim como existem pacientes que têm barreiras de recuperação psicológicas, que precisam estar em psicoterapia junto com a fisioterapia. Entende? Tem paciente com DTM que precisa estar comigo e com o dentista. Entende? Tem paciente que está em preparação para a corrida que precisa estar comigo, para maratona, que precisa estar comigo e com o personal trainer, o educador físico, o assessor esportivo. Então a gente precisa ter consciência disso. Não tenha medo. Se você confia no médico, se você confia no fisioterapeuta, o médico te passou o remédio, te prescreveu a fisioterapia, você veio. O fisioterapeuta está te falando que a fisioterapia sozinha não vai dar conta do seu problema, que você precisa usar o remédio junto. Use o remédio exatamente como o médico pediu. Beleza? Uma outra classe de medicação são os ansiolíticos. Quantas vezes você não teve um quadro de crise de dor, chegou brutalmente estressado na emergência e quando chegou na emergência que o médico avaliou você clinicamente, fez o exame físico em você, fez todas as perguntas que tinham que fazer, o médico foi lá e colocou um alprazolam debaixo da sua língua, um Rivotril embaixo da sua língua e aí você começou a melhorar da dor porque tomou um ansiolítico. Responde aqui, se você que está me assistindo tomou algum ansiolítico e melhorou da dor. Por quê, pessoal? Porque o componente psicológico em nível de ansiedade, em nível de estresse, aumenta brutalmente a secreção de cortisol, desregula a microbiota intestinal, faz com que o eixo HPA, hipófise, pituitário e adrenal comece a ser desregulado, inibe a facilitação descendente da substância cinzenta periaquedutal, aumenta a atividade da amígdala que detecta ameaça. Todo esse processo acontece colaborando com a dor, porque a dor é produzida no cérebro, por mais que você tenha sofrido uma queda, um trauma, um acidente, ficou com dor momentaneamente, se sua dor passou de 3 meses, você tem que entender que o cérebro, o sistema nervoso, está colaborando para a sua dor. E se você não aceitar isso, você nunca vai melhorar. Então existem pacientes que no tratamento, por exemplo, eu atendi uma paciente certa vez por teleconsulta de outra cidade, que ela atendeu a teleconsulta chorando e durante a consulta ela começou a sentir o choque elétrico na perna e ela já tinha dor há acho que 12 anos, acho que tinha 12 anos de dor. E dessa vez ela descrevia ter a pior dor que ela já teve na vida. E ela começou a gritar na consulta dizendo que ia morrer. Então eu entrei em contato com a rede de apoio dela e aguardei, escutei muito ela durante a consulta, enquanto ela chorava, enquanto ela gritava, enquanto ela falava que ia morrer de dor. E a gente sabe que ninguém morre de dor, né? Na literatura não tem nenhum relato de uma pessoa que morreu porque sentiu dor, né? Principalmente crise de coluna. Então, quando eu consegui falar com o sobrinho dela que morava num prédio vizinho, esperei uns 15, 20 minutos, ele chegou no apartamento, deu um remédio a ela, ela dormiu, e aí a gente teve que fazer a consulta 2 semanas depois, porque ela foi no médico para controlar a dor com medicação pesada, para então começar a fisioterapia. Então, o descontrole psicológico, a desregulação emocional, a síndrome de pensamento acelerado, o padrão de pensamento ruminativo, repetindo toda a esfera de sofrimento de vida, aumenta e potencializa o nível de ansiedade e, consequentemente, o nível de dor. Então, se o fisioterapeuta te encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, porque você apresenta algum grau de medo que é irracional, que a gente chama de cinesiofobia, ou um padrão identificável de ansiedade ao ser exposto a um movimento. Por exemplo, eu já tive pacientes aqui que a atividade era abaixar para pegar uma bola no chão.
E o paciente se tremia todo para abaixar por causa do medo de se abaixar, porque disseram para ele que quanto mais ele se abaixasse, mais ia prender o nervo e mais dor ele ia sentir irradiada. Ele estava num nível de ansiedade desproporcional. Então, se o médico, o seu fisioterapeuta pede para você ir no psicólogo, no psiquiatra, e você tem a necessidade de usar ansiolítico, você precisa usar. Você não tem que ser... Ah, mas causa dependência. Só vai causar dependência se você usar errado. Quando você voltar no médico, depois na sua revisão periódica, com 30, 60, 90 dias, você vai perguntar para o médico, médico, não me dê bem com esse remédio. Você consegue trocar por um outro? Tô querendo tirar um remédio porque tô me sentindo mais seguro na fisioterapia, minha dor está sendo controlada. Eu tenho algum risco de dependência desse remédio? Se eu tiver, como é que eu tiro esse remédio? Tem paciente que usa gabapentinoide e pregabalina e tira a pregabalina de vez. Aí começa a ter tremor, começa a ter náusea, começa a ter ânsia de vômito, começa a ter tontura. Aí aumenta o nível de ansiedade, a dor volta com tudo porque ativou o sistema nervoso central. Não porque tirou a pregabalina, mas porque o nível de irritabilidade do sistema nervoso central subiu. Porque o paciente decidiu que, vou tirar a pregabalina de vez. Os médicos estudaram 6 anos, fizeram residência 2 anos, especialização mais 2 anos. O médico tem 10 anos de estudo naquela área específica para te dizer qual remédio você tem que tomar, para te dizer como você tem que tirar o remédio. Aí você toma um remédio, sente um pouquinho de alívio, já tô melhor, vou tirar. Aí tira o gabapentinoide, que é um antineurítico, pregabalina ali, gabapentina, que tem uma ação indireta no tratamento da dor, e o paciente começa a ter recidiva. Outra coisa, indutor de sono, melatonina, zolpidem, chá de mulungu. Perdi as contas de quantas aberrações os pacientes me falam que usam para melhorar o sono, porque o sono melhora a dor. Então, quero te dizer uma coisa. Preste muita atenção. Melatonina não faz efeito para você melhorar sono. A melatonina vai ser degradada em aminoácidos no estômago e nada garante que ela vire melatonina no seu sistema nervoso para induzir você ao sono. O que faz você produzir melatonina é apagar todas as luzes artificiais e ficar totalmente no escuro na hora certa de dormir, regulando seu ciclo circadiano. O que melhora a sua melatonina é você acordar todos os dias no mesmo horário, faça chuva ou faça sol, dia de semana ou final de semana, para regular seu ciclo circadiano. O que melhora a sua melatonina é fazer atividade física antes de meio-dia. É não tomar café depois das 3 da tarde. Se possível, cortar a cafeína da sua vida. O que melhora a melatonina é você ter um padrão de higiene comportamental do sono. Não usar cama para ler, para usar celular, usar só para atividade sexual e dormir. Para parear o estímulo no cérebro, onde cama é local de dormir. O que melhora sua melatonina para melhorar seu sono é você ter um ritual que te traga memória afetiva. Vou te dar o meu exemplo. Qual que é o meu exemplo? Quando eu era pequeno, eu me lembro claramente de minha mãe passando Vick aqui, nessa região da minha boca, para eu ficar respirando o cheiro do Vick, no meu peito. Nossa, até senti o cheiro agora, velho. Só de tão com memória afetiva é forte. E passar seiva de alfazema, que é um perfume muito baratinho, acessível, no meu pescoço. E aquela fragrância de Vick com alfazema me deixava tão relaxado que eu dormia profundamente. Eu tenho 36 anos no momento que eu estou gravando esse vídeo. E ainda hoje, quando eu estou com alguma dificuldade para dormir, é batata. Vick Vaporub em creme, em gel aqui. Nem sei se é creme ou gel, mas é meio que pastoso o remédio, né? E seiva de alfazema aqui atrás da orelha. Aí deito no travesseiro e apago. Você tem algum comportamento de memória afetiva que melhore a sua higiene do sono? Pratique ele. Evite discussões noturnas. Assuma rituais com seu parceiro. Gente, se o parceiro do casal, se seu cônjuge, ele tá numa rotina de hábitos compatível com o seu, rotina de alimentação, rotina de higiene do sono, rotina de exercício físico, é muito fácil vocês terem qualidade de vida e controlarem a dor.
Então, não é usando o indutor do sono que você vai dormir melhor. Pelo contrário, você às vezes está tomando um ansiolítico indutor do sono pesado, você apaga, no outro dia você acorda lerdo, você não aprofunda sono, você não entra em sono profundo, você não entra em sono REM, você quebra a arquitetura polifásica do sono e não tem reparo, não tem melhora da dor. Você apaga, acha que dormiu, mas não tem a mesma recuperação. Então, quais são as duas mensagens principais que eu quero com esse vídeo para vocês? É que existem pessoas que usam remédios errados ou que usam os remédios certos na hora errada. Existem pessoas que usam o remédio como ele deve ser usado. E essas pessoas não têm que ter medo de usar remédio. Não tem que ter preconceito de usar remédio. Cada vez mais eu vou atendendo casos complexos de dor crônica e eu vou vendo que a fisioterapia isoladamente não vai melhorar esses pacientes sem a ajuda do remédio, sem a ajuda do bloqueio, sem a ajuda de um psicólogo junto. É claro que a gente ainda recebe os casos que é só botar movimento na vida do paciente que o paciente melhora absurdamente. Mas, quanto mais caso complexo a gente vai recebendo, a gente já vai, nesse seu caso aqui a gente precisa de um médico, nesse seu caso aqui a gente precisa de um psicólogo junto. Você não tem negociação, você precisa estar fazendo exercício físico, contrate um personal. Olha, essa sua dor orofacial aí precisa da abordagem de um dentista, de um odontólogo, tá? De um cirurgião dentista, porque sozinha a fisioterapia vai até te dar efeito, mas não vai ser um efeito satisfatório a ponto de você investir dinheiro no seu tratamento. Então, os tratamentos das dores crônicas são sempre multimodais. E se o remédio não for utilizado, ou se for utilizado de maneira incorreta, porque você tem algum preconceito, porque não tirou a dúvida com o profissional que lhe prescreveu. Por exemplo, por causa de vídeos como esse aqui, pacientes vêm tirar dúvidas sobre medicações comigo, perguntar o que eu acho. E a minha resposta é reticente, minha resposta é convicta. Eu não consigo achar nada sobre o uso da sua medicação. Como é que você está se sentindo depois que você começou a usar? Aí o paciente fala. Pronto. Tudo isso que você acabou de me falar, você vai voltar no médico e vai falar para ele. Porque se você não deu certo com essa medicação, o médico conhece diversas outras para trocar e usar como alternativa. Enquanto você ficar com preconceito com usar remédio ou usando o remédio errado, você não vai ter sucesso nem no tratamento médico, nem no meu tratamento para dor. Beleza? Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, joga aqui no canal, joga aqui nos comentários. Tem caixinha de perguntas nos stories. Me segue em todas as redes sociais, os links estão aqui embaixo. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Assina o canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. E é isso, pessoal. Nunca se esqueça, movimento é vida. Portanto, se você estiver usando medicação e tiver melhorado a dor, pode ter certeza que sua dor vai voltar. Aproveite que você está usando o remédio para contratar um fisioterapeuta especializado, porque você não vai tomar remédio a vida toda. Quando você parar de usar o remédio, você precisa estar fazendo alguma coisa que controle a dor sem o uso da medicação. Tá bom? Grande abraço, movimento é vida.